Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Eu estou aqui para que mais uma vez, nesta temporada Eventos Finais, nós venhamos a nos aproximar mais um pouquinho de Jesus e aprender um pouco mais sobre Ele. Eu tenho pensado que meu desejo no coração é fazer um podcast mais humanizado, sabe? Eu já tenho sido assim desde o começo que eu comecei o podcast. Eu não regravo o podcast, eu não corto, eu não engesso, mas eu tenho sentido mais vontade de conversar com vocês, mais vontade de colocar as minhas opiniões, as minhas sugestões, os meus conselhos aqui para vocês. Trouxe até inclusive um copo de água junto, tá? Quando eu falar para vocês, deixa eu tomar um golinho de água, porque tá muito calor, tempo muito seco e a minha garganta resseca bastante enquanto eu tô lendo para vocês e muitas vezes eu me emociono aqui lendo para vocês. Então, pega seu copo de água também, tá bom? Coloca aí do lado. Quando eu falar, eu vou tomar um gole de água, você aproveita e toma também para você aí se hidratar. Então, gente, nós vamos aí para o novo capítulo, Eventos Finais, é um livro da Casa Publicadora Brasileira, todos os direitos pertencem a ela, e nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais. Eu te convido agora para que a gente possa começar o novo capítulo. O estilo de vida e as atividades do remanescente. Eventos Finais, capítulo 6. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Há por toda parte a tendência de substituir o esforço individual pela obra de organizações. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. Muitos deixam as instituições e organizações à obra da beneficência. Eximem-se do contato com o mundo e o coração torna-se-lhes frio. Ficam absorvidos consigo mesmo, insensíveis à impressão. Cada vez mais se extingue no coração deles o amor para com Deus e para com o homem. Cristo confia a cada um dos seus seguidores uma obra individual, uma obra que não possa ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a grandes comissões ou caridade organizada. A responsabilidade individual, esforço, sacrifício pessoal é uma exigência evangélica. Já pergunto para você aqui no início, como é que anda a sua missão pessoal? Em que você tem usado os seus dons para cuidar das coisas de Deus, para falar do amor de Jesus às pessoas e para cuidar de pessoas? Pense sobre isso. Cristo diz: ocupai-vos até que eu volte. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a história de nossa vida, mas devemos ocupar-nos até então. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo aparecimento. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não deve negligenciar os deveres atuais. Cristo declarou que quando ele vier, alguns do seu povo expectante estarão empenhados em transações comerciais. Olha aqui o que eu falei no episódio anterior.
Vamos estar muito absortos aí nas nossas atividades diárias e corriqueiras. Alguns estarão semeando no campo, outros estarão ceifando e recolhendo, outros ainda estarão moendo, mas não é a vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num desvaneio religioso. Amontoai nesta vida todas as boas obras que puderdes. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Vou até repetir essa frase, tá? Porque ela é bem forte. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Nossa única segurança está em realizar o nosso trabalho para cada dia como ele se apresenta. Lutando, tabulando, labutando, trabalhando, vigiando, esperando, confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre. Cada manhã consagrai-vos e vossos filhos a Deus, para que todos os dias, neste dia, você não faça cálculos para meses ou anos. Você precisa sempre buscar a Deus a cada dia. Neste dia, a preocupação é para hoje, a preocupação é para agora. Os meses, os anos futuros, eles não pertencem a gente. Um curto dia é o que você tem hoje, como se fosse esse o vosso último dia na Terra. E eu fico pensando, né, gente? Quantas pessoas hoje não acordaram? Quantas pessoas hoje vão sair de casa e não vão retornar? Quantas pessoas hoje vão ter a sua vida completamente mudada por alguma coisa? Seja boa ou uma tragédia. Então o tempo que a gente tem é hoje, é curto, é hoje, é agora. E aqui fala, né, como se fosse esse vosso último dia na terra, trabalhai para Jesus durante as suas horas. Coloca perante Deus todos os seus planos para serem executados ou rejeitados conforme indique a sua providência. Quero compartilhar com vocês, ontem eu estava em oração e eu falei para Deus, Senhor, eu tenho aprendido uma coisa muito louca assim, sabe? Que é, muitas vezes a gente faz uma oração e a gente faz um pedido para o Senhor e o Senhor, por amor a gente, o Senhor responde. E aí, quando a gente vai ver, né, o Senhor responde e a gente vai olhar para o resultado daquilo, ele não foi tão bom. Será que não chegou um tempo que a gente vai ter que orar e falar assim, Senhor, eu não quero te pedir, mas eu quero compartilhar com o Senhor uma coisa que no fundo do meu coração eu gostaria, mas no fundo do meu coração mesmo, de mais profundo que tiver, de verdade, eu queria que fosse feita a sua vontade. Será que a gente consegue fazer isso com Deus? Deixar Ele exercer a vontade dEle de verdade na nossa vida? Falar isso do fundo do coração para Deus e ficar tranquilo de que Deus vai tomar as melhores decisões? Eu fiquei pensando ontem, enquanto eu estava em oração, eu fiquei pensando que ela fala, né? Coloque perante Deus todos os seus planos para serem executados ou rejeitados conforme indique a sua providência. É Ele que tem que saber o que é bom pra gente. Bom, aqui diz, é intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus verdadeiro e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender sua relação espiritual com todos os negócios da vida. Quando o sábado é desta forma lembrado, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo.
Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Devem-se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer. Eu gostaria de falar também sobre o sábado, né? Ontem eu estava indo no supermercado e eu estava pensando justamente sobre o sábado. E eu pensei assim, que eu não nasci num lar cristão, mas quando eu estava com 5 anos, minha mãe se posicionou como uma mulher cristã e nós aprendemos muitas coisas sobre o sábado. E uma das coisas que eu aprendi sobre o sábado, muito importante, muito especial, é que o sábado, ele é um foco que nós não podemos perder nunca. Então, a gente começa o nosso domingo já pensando no sábado. Como que nós vamos nos organizar na limpeza de casa, nas compras das coisas, nas atividades seculares, nas compras, nos pagamentos? Como que nós vamos nos organizar para que no sábado a gente viva o sábado como ele deve ser vivido? Cuidando de pessoas, adorando a Deus, vivendo nosso sábado na paz do Senhor, no descanso do Senhor. E interessante ela falar sobre isso, né? A gente tem que estar apercebido do sofrimento das pessoas no sábado. Não só no sábado, como outro dia qualquer, ela fala aqui, mas o sábado, né? É muito especial para isso. E depois a gente fala melhor sobre isso, mas eu queria que você guardasse isso no coração. Como é que você tem se organizado para esse dia? Se você nunca ouviu falar que o sábado é o dia do Senhor, eu te convido. A princípio, depois a gente pode estudar mais a fundo isso, mas leia Êxodo 20, Isaías 58, capítulos que vão te trazer reflexões sobre o sábado. Êxodo 20 são os mandamentos de Deus escritos com o dedo dele. E ali você vai ouvir falar muitas coisas. E você vai ver que há bênção nesse dia. Há uma bênção preparada para todos nós. Bom, continuando, o dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tem de ser trazido ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros evangélicos em seu labor. A gente precisa estar atento ao 3º capítulo de Malaquias e ver o que diz o Senhor a respeito do dízimo. Quem não conhece também, lá em Malaquias 3, a partir do verso 10, você vai ter bastante material ali que fala sobre os dízimos e as bênçãos que você retém através desta benevolência que Deus permite que você faça pela obra dele. Isso está em Malaquias 3, 10, 11 e 12. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a do sábado, pois pressupõe a validade de ambos e explica sua profunda importância espiritual. O Senhor convida hoje todas as pessoas se consagrarem e fazerem segundo a sua capacidade, o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, deseja Ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Caridade à beira da morte é um pobre sucedâneo da beneficência em vida. As necessidades da causa aumentarão continuamente à medida que nos formos aproximando do tempo do fim. Somos colocados sob prova no mundo a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daquele cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui. Ele concede posses temporais para que o uso que a gente faça disso possa revelar se nós poderíamos ser, de alguma maneira, olhados por Deus com confiança às riquezas eternas. Então, todo pequeno esforço que você faz em relação a devolver a Deus aquilo que lhe pertence, faz com que você revele o seu caráter perante Deus.
se Ele pode confiar coisas maiores para você. Alguns poderão dizer, se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, fábricas de alimentação, que necessidade há de que os jovens aprendam ofícios, né? Se Jesus está perto. E ela fala que está no desígnio do Senhor que constantemente desenvolvamos os talentos que Deus nos deu. Então, em certa forma, o que ela está dizendo? A gente fazer a missão não é só abrir portas de igreja. Às vezes, o seu talento vai ser usado em várias condições. No caso da igreja, pode-se abrir escolas, pode-se abrir hospitais, pode-se abrir fábricas de alimento, pode-se abrir spas, tudo que possa de alguma forma falar da vontade de Deus, mostrar o caminho para as pessoas, mostrar o benefício, né, da saúde, abençoar as pessoas através daquilo que a gente faz. Então, isso é muito, muito importante. E ela fala, foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Chá, café, fumo, álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Então, às vezes, quando ela está falando chá, ela está falando de chás estimulantes, ok? Estes não devem ser postos na frente como o tema principal de nossa obra. Os primeiros, que é o café, o fumo, a cerveja, o vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridos moderadamente, mas devem ser totalmente rejeitados. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Usar categoricamente, né? Nós precisamos ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Estes são os verdadeiros remédios. Eu vou dizer para vocês, estes são os verdadeiros remédios se nós quisermos ser pessoas saudáveis nestes tempos. Tudo quanto prejudica a saúde, não somente diminuir o vigor físico, como tem a tendência de enfraquecer as faculdades mentais, as faculdades morais, é quando a gente condescende de alguma prática nociva à saúde, a gente torna cada vez mais difícil a uma pessoa o discernir entre o bem e o mal. E aí é mais difícil resistir ao mal, ok? Então ela está dizendo o seguinte, se a gente enche a nossa mente de fumo, álcool, vinho e cerveja, e a gente coloca isso na mesa, né? Porque, vamos pensar, quando as pessoas estão assim, pegar um exemplo bem nosso aqui, do nosso mundo. Uma pessoa está sentada num boteco, ela pede lá um queijinho, uma coxinha, um sanduíche, e aí ela está falando que as pessoas costumam colocar tudo no mesmo pé de igualdade. Então pede uma cerveja, pede um café, que é um estimulante também, a gente depois pode falar sobre isso, pede um vinho, e ela fala que tem coisas que já não é mais para fazer parte dos nossos apetites. Por quê? Porque isso é muito nocivo para nossa mente e é nocivo também para nossa saúde. E ela fala que nós temos alguns itens que Deus nos deixou aqui para que a gente faça uso, né? E a gente tem visto cada vez mais uma humanidade preocupada com isso. A gente vê nas redes sociais as pessoas buscando cada vez mais alimentos puros, tirar as bebidas alcoólicas, ter uma mente mais saudável, ter um corpo mais saudável. Então ela já falava isso lá em 1900 e bolinha, né? Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercícios, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Gente, isso foi escrito mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Hoje a humanidade se presta a isso. Olha que interessante.
E aí ela fala: Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais na terra, que o homem viva só com os produtos naturais. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer, mas é pecado eu comer, né, a carne bovina, o frango? Não, ela só está dizendo o seguinte, que o nosso corpo, quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais fácil o nosso corpo, mais desejo o nosso corpo vai ter de andar saudavelmente, vai ter vontade de fazer isso. E quando não tiver, nós temos que ir induzindo o nosso corpo a isso. Então a gente tem que tentar fazer as nossas compras, como eu faço, por exemplo, aqui em casa, de maneira que eu não propicie ao meu organismo aquilo que ele não faz, aquilo que não faz bem. Então, pense bastante sobre isso, porque às vezes a gente fala assim, mas eu vou deixar de comer carne. Não é isso que ela está falando, mas deixar de comer carne pode ser um benefício à nossa saúde hoje, em 2024, com tudo tão contaminado, com tudo tão ruim. E ela fala, devem ser vistas maiores reformas no povo de Deus que esse povo que pretende aguardar o breve aparecimento de Cristo. O nosso cuidado com a nossa saúde deve realizar uma obra entre o povo de Deus que ainda não aconteceu. E há aqueles que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Isso já é provado cientificamente. Ela falou isso há 100 anos atrás, mas isso já é provado. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, eles vão se afastar do povo de Deus para não mais andar com eles. Ontem eu estava assistindo um vídeo, depois que eu fiz o meu momento de oração, e o rapaz estava pondo ali várias pesquisas científicas dizendo exatamente isso, né? Que a gente vai se afastando. Quanto mais a nossa mente vai sendo embotada, mais a gente vai se afastando. E aí fala aqui, olha, agora e daqui por diante, até o tempo do fim, deve os filhos de Deus ser mais fervorosos, mais despertos, não confiando em suas próprias sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. E eles precisam se colocar na posição de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. O verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples que Deus proveu em abundância. Os homens precisam pensar menos no que comer e beber em matéria de alimento temporal e muito mais em relação ao alimento do céu, que dará tono e vitalidade a toda experiência religiosa. Esses dias eu tenho dito a Deus, Senhor, preciso descobrir se eu vivo para comer ou se eu como para viver, né? Eu espero que eu coma para viver. Eu espero. Você já se fez essa pergunta? O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que maiores são os perigos e a crise dentro da igreja, a pequena hoste que permanece na luz está suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Então, a gente não está percebendo, mas Deus precisa da nossa mente limpa para que a gente possa discernir entre o bem e o mal. E aí ela fala que o fermento da piedade, ela não perdeu totalmente seu poder, mas nós estamos percebendo que há um perigo, uma crise dentro da igreja. E isso eu não estou falando de religião específica, nós estamos percebendo que a igreja de Cristo somos nós. E há uma crise que ela está permanentemente diante dos nossos olhos. E que a gente precisa entender que se a nossa mente, a gente não estiver mais próximo de Deus, a gente não vai entender o tempo que está chegando. É tão sério isso que a gente está falando, gente, é muito sério. Isso tem provas científicas do que eu estou falando, provas científicas.
É só você abrir o Google e perguntar para o Google. Por causa de obreiros não consagrados, as coisas por vezes irão muito mal dentro da casa de Deus. Podereis chorar os resultados do mau procedimento de outros, mas não vos acabrunheis, ou não fiquem tristes, né? A obra está sob a supervisão do bendito Mestre. Tudo o que ele pede é que nós vamos ter com ele para receber as suas ordens e que a gente venha obedecer às suas orientações, todas as partes da obra de Deus, nas igrejas, nas missões, nas escolas sabatinas, nas instituições, tudo ele tem no coração. Por que a gente tem que se preocupar? O intenso anelo de ver a igreja impregnada de vida tem de ser temperado com a inteira confiança em Deus. E aí fala, não sobrecarregue ninguém as faculdades que Deus lhe deu, num esforço por promover mais rapidamente a causa do Senhor. Não pode o poder do homem apressar a obra, a ele tem de unir-se o poder dos seres celestiais. Mesmo que todos os obreiros que agora suportam os mais pesados encargos fossem postos de lado, a obra de Deus seria levada adiante. Ou seja, Deus não precisa do ser humano, ele tem os seus meios e os seus métodos, mas ele conta com a gente, ele quer que a gente faça parte disso. À noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto de Deus. Ela está falando aqui, gente, do culto familiar. Presta atenção. O culto em casa, e se você é como eu, que não tem uma família, você mora sozinho, Deus está te colocando aí numa posição de pensar. Você tem buscado Ele no seu culto familiar? Deus quer que a gente leia a sua palavra e cante seu louvor. Ensinai-os a repetir a lei de Deus, ensine aos filhos. Seja o período do culto familiar curtos e espirituais. Não deixe que seus filhos ou qualquer membro da família fique com aquela sensação de monotonia ou falta de interesse no culto. Quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando ele passa. Então, a gente tem que ser mais dinâmico quando a gente está falando de crianças e fazer um culto com pessoas, tem que ser algo mais dinâmico. E aí fala, né, a maneira como deve ser feito. O pai tem que escolher um trecho da escritura que vai ser interessante para as crianças, facilmente entendido. Os versos que serão lidos serão alguns, serão suficientes para dar uma lição que possa estudar e ser praticada ali com as crianças todos os dias. Podem trabalhar também fazendo perguntas, podem fazer declarações interessantes, podem querer, se quiserem, né, apresentar ilustrações, e sempre de forma curta. E esse momento, vocês podem também cantar alguma coisa, estrofes com cânticos animados, e a oração ela sempre tem que ser dentro do culto familiar, curta e ao ponto, tem que ser muito objetiva, né? O que dirige a oração não deve orar a respeito de todas as coisas. Antes, ele deve exprimir suas necessidades com palavras simples e louvar a Deus com ações de graças. Então, isso é uma coisa bem simples para as crianças. E aqui fala, enquanto essa mensagem estiver soando, enquanto a proclamação da verdade estiver realizando sua obra de separação, nós, como fiéis sentinelas de Deus, devemos discernir qual é a nossa verdadeira posição. Não devemos coligar-nos às pessoas mundanas para não ficar imbuídos de seu espírito, para que o nosso discernimento espiritual não se torne confuso e encaremos os que têm a verdade e levam a mensagem do Senhor do ponto de vista das pretensas igrejas cristãs. Ao mesmo tempo, porém, não devemos ser como os fariseus e manter-nos afastados delas. Então a gente tem que ter um equilíbrio quando a gente estiver falando de pessoas que não falam a mesma linguagem espiritual da gente. A gente tem que estar perto delas porque elas precisam ouvir falar de Jesus e vão ouvir por nós. Mas a gente não tem que trazer aquilo que elas vivem na vida delas para a nossa vida, porque isso pode nos contaminar. Os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedade e reuniões de divertimento, meramente para seu próprio deleite. Tem que haver um objetivo, tem que haver... Mas aí tem gente que pode dizer assim, né? Então eu posso ir em qualquer lugar, porque eu vou estar ali representando a Deus. Não, você tem que ter o bom senso como cristão, que tem lugares que você não precisa estar. E aqueles amigos não vão estar sempre naqueles lugares que você não tem que estar. Você pode estar numa visita, você pode estar num encontro social, num restaurante, você pode estar na casa de alguém,
não necessariamente necessite estar onde Deus não está, tá? Devemos unir-nos a outras pessoas, uma vez que a gente não sacrifique os nossos princípios, tá? Isso não quer dizer que a gente vai unir, como eu disse, né, em lugares que possa trazer algum tipo de situação delicada, né? Mas que a gente precisa deixar claro para essas pessoas que a gente tem sincera simpatia com eles, que a gente tem amor por eles e que a gente quer estar ao lado deles, né? E aí fala algumas coisas que é importante, né? Por exemplo, as músicas que elevam o nosso coração fazem a gente lembrar os filhos de Israel, eles andando pelo deserto. Eles suavizavam as músicas, os cânticos sagrados, e Deus, ele de alguma forma, ele ordena, né? Que a gente alegre a nossa vida com cânticos que alegrem o coração dele. E aí fala, poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar a natureza rude e inculta, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pensamentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. A música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração tanto como uma prece. O emprego de instrumentos de música não é absolutamente objetável. Eles eram usados nos serviços religiosos dos antigos tempos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e o símbolo, e a música deve ter seu lugar em nossos cultos. E aí, eu quero deixar para vocês aqui a certeza de que a gente vai voltar neste mesmo capítulo no próximo episódio, porque ele é um capítulo bem grande e eu tenho bastante coisas e considerações para colocar para vocês. Mas o que eu quero deixar claro o que hoje a gente aprendeu aqui é que, primeiro, nossa mente ela precisa estar limpa, né? A gente tem que saber que a gente só vai conseguir absorver tudo o que acontecer nesse momento se a gente se apegar em Deus, se a gente ficar nos seus planos, se a gente conseguir entender, né, através da alimentação, através do jejum, através da oração, através da música, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, né, através do sábado, são coisas, eu falo que são coisas que Deus colocou na nossa vida para ir limpando a nossa alma de tudo aquilo que não agrada a Ele, sabe? São coisas que estão penetrantes dentro da gente para que a gente se demore nestas coisas para ir melhorando, moldando e mudando o nosso caráter. É o que Deus pretende para nós. E eu quero fazer uma oração com você. Vamos fechar os olhos? Querido Deus, obrigada. Obrigada por nos dar esses ensinamentos profundos sobre a nossa conduta de vida, sobre o nosso caráter, sobre aquilo que o Senhor pretende para a sua casa, para a sua igreja, para a gente como um povo que diz ser teu. A leitura da Bíblia, o sábado, sobre a alimentação, sobre a música, sobre os cuidados que a gente tem que ter para poder vencer as coisas ruins da nossa vida, né? Como o jejum, a oração, que tem tanta coisa em nós. Às vezes a gente usa o jejum e a oração para fazer tantos pedidos para o Senhor. Na verdade, o que mais a gente precisaria estar em jejum e oração é para te pedir um novo caráter, uma nova mente, um novo coração. Nos ajude, Pai, a ter esse discernimento. Nós precisamos dele. Nós te pedimos isso em oração aqui e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. E no próximo capítulo nós vamos continuar esse capítulo falando um pouquinho mais de outras coisas que são importantes e já dar início no próximo, tá bom? Que Deus te abençoe.